E os recentes casos de crianças e adolescentes vítimas de estupro de vulnerável em Campos têm preocupado a população e os especialistas. Os números registrados em todo o estado do Rio de Janeiro soam como um alerta para a sociedade. A cada dia a cena se repete em todo o país. Pessoas que deveriam cuidar da segurança, educação e integridade física de crianças e adolescentes sendo presas por serem muitas vezes as principais responsáveis por crimes hediondos, como estupros. As estatísticas do último levantamento nacional, que é o mapa da violência, elas corroboram com os dados nossos aqui da nossa região, com todos esses dados levantados pelos conselhos tutelares, pelo núcleo de apoio lá no Hospital Ferreira Machado, demonstram que as vítimas preferenciais quase sempre são da convivência do criminoso, ou seja, são abusadas pelo fato desse criminoso gozar da intimidade, da privacidade, poder, inclusive, ter influência sobre essa criança, poder, né, de determinar que ela fique calada, ou seja, é um crime de oportunidade, é um crime de âmbito machista, que é praticado por homens e da convivência dessa criança. Em Campos, esses dados ganham reforço com casos recentes. Este homem foi preso por suspeita de estuprar a própria filha de 14 anos. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi denunciado pela mãe da vítima e ex-companheira do suspeito. O homem foi localizado no distrito de Santo Eduardo e conduzido até a delegacia, onde foi encaminhado ao sistema prisional. Também em agosto, um homem foi preso por estuprar a própria filha de 7 anos. A prisão aconteceu depois que a mãe da menina e companheira do suspeito fez a denúncia. A mulher ainda teria sido agredida após confrontar o suspeito. Segundo a DEAN, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, ele foi preso em flagrante, mas acabou sendo liberado durante a audiência de custódia. Na última quinta-feira, o juiz decretou um mandado de prisão preventiva, que foi concluído pelos policiais civis da DEAN. O suspeito foi encontrado na localidade de Três Vendas. Crianças e adolescentes violentadas no corpo e impactadas psicologicamente. A criança, esse ser em desenvolvimento, como ela ainda não entende o que está acontecendo, muitas vezes o perceber anos depois, espera aí, aquilo que eu tive lá atrás com a pessoa que estava do meu lado, que deveria gostar de mim, aquilo foi uma violência, aquilo foi um abuso. E aí vem toda uma série de questões, anos depois, já numa vida adulta, em que ela vai retornar a essa situação. Mesma coisa com o adolescente que já entende a situação, mas que está vivendo aquilo que não deveria viver naquele momento, porque o corpo dele não está pronto, a cabeça dele não está pronta. Esse adolescente, ele vai estar precocemente trazendo coisas para a vida dele, questões para a vida dele, que vai já que aferir impulsões, compulsões, que vão desequilibrar muito esse senso que vai se perpetuar ao longo dos anos. Dados recentes publicados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 indicam que, em 2023, o Brasil registrava, no âmbito da população geral, um estupro a cada 6 minutos. Em 2011, no Brasil, foram registrados 43.869 casos de estupro e estupro de vulnerável. Já em 2023, 12 anos mais tarde, foram 83.988 casos, um crescimento de 91,5% no período. Números que impressionam e reforçam a necessidade de prevenção a estes crimes. O Estatuto da Criança e do Adolescente dá algumas pistas para a gente. Ele fala que a responsabilidade pela proteção da criança é de todos, do Estado, da família e da sociedade. Então, quando a gente está falando de prevenção, a gente está falando da responsabilidade de todo mundo. Todos temos que ficar atentos, todos temos que ver comportamento alterado, todos temos que notar uma criança que sempre foi agitada, que de repente está quieta, ou uma criança que de repente passa a ser muito agressiva, a ter choros injustificados. A gente tem que perceber e ficar sempre de olho nessa mudança de comportamento e sempre ter um diálogo aberto
com os nossos filhos, com as nossas crianças, sobre os perigos que a gente tem. O conselheiro afirma que, ao contrário do que muitos pensam, a educação sexual precisa estar presente nas escolas. Nós não estamos falando de ensinar ninguém a fazer sexo, até porque a sociedade vai percebendo que os adolescentes não têm dificuldade nenhuma de ter acesso a essas informações. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando do corpo de seres humanos, de corpo de seres humanos que precisam ser protegidos. As nossas crianças precisam saber, de acordo com a sua fase de desenvolvimento, quem pode e tocar e de que forma, o que pode e o que não pode, quem pode me tocar e de que forma, com quem eu posso conversar, com quem eu não posso conversar. Essas experiências de educação sexual, que a gente está falando de educação do seu corpo, isso tem que ser cada vez mais discutido por toda a nossa sociedade. É claro que a gente fala do papel da escola, porque ela tem a sua função profícua de educar, mas a gente está falando de responsabilidade dos espaços comunitários, de igreja, de reuniões de família. A responsabilidade do cuidado é de todos nós. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro apontam que durante o ano passado foram registrados 5.819 casos de estupro, sendo 3.923 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Números assustadores que nos levam a perguntar: o que pode ser feito para mudar essa realidade? Infelizmente, coisas assim acontecem, sempre aconteceram, e é nosso dever estar atento para poder proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes e, principalmente, defender eles quando necessário, fazer uma denúncia, levar às autoridades. Enfrentar essa situação de forma aberta. A gente precisa construir, as estatísticas demonstram que esse crime é um crime de oportunidade. Quanto menos oportunidade essa pessoa tem, menos esse crime é praticado. Então é preciso que cada vez que um grande fato desse e lamentável fato desse vem à tona, aumenta o número de denúncias no Disque 100, que é um Disque de Direitos Humanos, que podem ser feitas denúncias anônimas. Então precisamos cada vez mais discutir e falar sobre esses assuntos, porque é uma forma brilhante de proteger as nossas crianças e a nossa infância.